Alright, preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo em um assunto fascinante e um tanto quanto inesperado: a presença de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia. Pode parecer roteiro de filme, mas a realidade no terreno é bem mais complexa. É verdade. Por meses circulavam rumores sobre esse envolvimento, mas agora os relatórios de inteligência, especialmente os da Ucrânia, estão trazendo informações mais concretas e pintando um quadro bem intrigante. E a pergunta que não quer calar é: qual o impacto real dessas tropas no conflito? Afinal, estamos falando de um país do outro lado do mundo, com uma cultura e um exército bem diferentes. É aí que a coisa fica interessante. Os relatórios da inteligência ucraniana afirmam que tropas norte-coreanas lutando ao lado da Rússia causaram baixas significativas. Eles mencionam especificamente 30 soldados ucranianos mortos ou feridos na região de Kursk, na Rússia. Isso no último fim de semana. E essa é a primeira vez que Kiev relata baixas nessa escala atribuídas a soldados norte-coreanos, Nossa. que demonstra a seriedade da situação. É. E relatos indicam que as perdas totais de tropas norte-coreanas no conflito podem ultrapassar 5 mil. Um número que, convenhamos, levanta muitas sobrancelhas. Sim, Até mesmo entre analistas militares experientes. com certeza. Essa cifra sugere um envolvimento muito maior do que se imaginava inicialmente. Levanta questões sobre as condições que os soldados enfrentam, o papel que desempenham no conflito e principalmente os reais interesses da Coreia do Norte nessa guerra. E o que exatamente essas tropas estão fazendo na Ucrânia? Estariam na linha de frente em combate direto? Ou será que atuam em outras frentes? Um oficial da inteligência ucraniana afirmou que, embora a Coreia do Norte esteja definitivamente envolvida, suas tropas podem não estar necessariamente na vanguarda do combate. É possível que estejam fornecendo apoio logístico, atuando na retaguarda ou até mesmo em projetos de construção e engenharia. Faz sentido. Mas, pelo que estamos vendo, a integração do pessoal norte-coreano à máquina de guerra russa não tem sido exatamente um mar de rosas. De fato, relatos apontam para desafios sérios, como a escassez de alimentos, o que levanta preocupações sobre o bem-estar e a moral das tropas norte-coreanas. Além disso, há relatos de atritos entre soldados russos e norte-coreanos, com alguns russos expressando insatisfação com seus colegas. E para além das questões interpessoais, há alegações de treinamento inadequado e falta de uma estrutura de comando clara entre o contingente norte-coreano. Isso levanta sérias preocupações sobre sua eficácia e os riscos potenciais envolvidos. Sem dúvida. Imagine a dificuldade de comunicação, as diferenças culturais e adaptação a um ambiente de guerra moderno. É um cenário complexo e desafiador para todos os envolvidos. E a pergunta que fica é: por que a Coreia do Norte enviaria tropas para a Ucrânia? Quais seriam suas motivações? Acredito que seja uma teia complexa de fatores. Primeiramente, a relação entre Pyongyang e Moscou se estreitou consideravelmente desde o início da invasão. A Coreia do Norte tem fornecido abertamente munição e mísseis à Rússia e recentemente assinaram um acordo de defesa mútua, solidificando ainda mais sua aliança. E há especulações de que a Rússia esteja oferecendo ajuda econômica em troca, possivelmente até apoiando os programas nucleares e de armamento da Coreia do Norte. Um cenário preocupante para dizer o mínimo. Com certeza. Essa parceria, embora controversa, parece ser mutuamente benéfica para ambas as nações, pelo menos superficialmente. Mas as implicações a longo prazo ainda são incertas. Ok. Então temos essas tropas norte-coreanas lutando na Ucrânia, enfrentando condições adversas, uma liderança questionável. Mas será que há alguma iniciativa para tentar reverter esse quadro? Sim, e é aí que entra um elemento fascinante: a guerra psicológica. Um grupo de desertores norte-coreanos tem trabalhado com autoridades ucranianas para distribuir panfletos e gravações de áudio incentivando os soldados norte-coreanos na Ucrânia a desertarem. Uau! Essa é uma tática ousada, hein? E que nos faz pensar na pressão psicológica que esses soldados devem estar enfrentando. É uma abordagem que foca no elemento humano em meio a esse conflito geopolítico complexo, mostrando que as decisões individuais podem desafiar a agenda do governo. Inclusive, o exército ucraniano também está conduzindo uma operação psicológica semelhante, utilizando um programa chamado Quero Viver, que se provou eficaz com soldados russos que desejam deixar o campo de batalha. Ou seja, estão tentando apelar para o desejo de sobrevivência desses soldados, oferecendo uma alternativa a essa situação caótica. Exatamente. E essa iniciativa levanta questões importantes sobre a lealdade, a ideologia e o impacto da guerra na psique humana, especialmente em soldados vindos de um regime fechado como o da Coreia do Norte. E o que os especialistas dizem sobre a mentalidade desses soldados, como eles lidam com essa pressão. Jae-han Park, um desertor norte-coreano que agora é especialista em segurança, afirma que os soldados norte-coreanos são imbuídos de um senso único de resiliência psicológica e lealdade a seus líderes.
mas ele também reconhece que essa preparação pode não se traduzir bem nas realidades da guerra moderna. Ou seja, enfrentar um inimigo moderno e altamente qualificado em território desconhecido é muito diferente do treinamento que eles podem ter recebido em seu país. Exatamente. É uma coisa estar ideologicamente preparado, outra é enfrentar armas e táticas avançadas em um campo de batalha em constante evolução. E claro, a alta taxa de baixas entre as tropas norte-coreanas provavelmente também não ajuda na moral. E aí que entra a análise de Andrew Yeo, pesquisador da Brookings Institution, que expressou preocupações sobre potenciais problemas de moral, deserção e defecção entre as tropas norte-coreanas, especialmente à medida que enfrentam perdas mais pesadas. É como se esses soldados estivessem presos em um jogo de xadrez geopolítico, sem ter plena consciência dos riscos e das consequências. Realmente essa imersão está nos mostrando como esse conflito é multifacetado e cheio de nuances. Passamos dos relatos iniciais do envolvimento norte-coreano à exploração de suas motivações, os desafios que enfrentam e até a guerra psicológica que está sendo travada contra eles. É muita coisa para processar. Com certeza. E ainda não terminamos. Precisamos mergulhar nas implicações internacionais mais amplas dessa aliança e o que tudo isso pode significar para o futuro do conflito e para a segurança global. Então, preparem-se para a segunda parte dessa imersão, onde vamos explorar como esse desenvolvimento surpreendente pode impactar o cenário mundial. E voltando à nossa imersão, na primeira parte a gente falou sobre as pressões psicológicas que as tropas norte-coreanas enfrentam na Ucrânia. Agora, vamos ampliar nosso foco para as implicações internacionais mais amplas dessa aliança, entre a Coreia do Norte e a Rússia. Sim, a presença dessas tropas em solo ucraniano já é preocupante. Mas as possíveis repercussões geopolíticas são que realmente causa apreensão. É como se essa aliança tivesse aberto uma caixa de Pandora, com consequências imprevisíveis. Exatamente. Uma das maiores preocupações é a possibilidade da Coreia do Norte receber armamentos avançados da Rússia em troca do apoio militar. E o que mais se fala são os caças de combate. Caças, nossa, isso seria um salto gigantesco em termos de capacidade militar da Coreia do Norte. Imagina o impacto que isso teria na região. Com um país imprevisível como a Coreia do Norte tendo acesso a esse tipo de tecnologia, o que os especialistas dizem a respeito? O almirante Samuel Paparo, comandante do Comando Indo-Pacífico dos EUA, afirmou que a Rússia poderia, sim, fornecer caças à Coreia do Norte como parte dessa troca. Ou seja, não é só especulação, é uma possibilidade real, considerada por autoridades militares de alto escalão. É como se estivéssemos assistindo um jogo de xadrez geopolítico em tempo real, com peças se movimentando e alianças se formando de maneira imprevisível. E o tabuleiro, nesse caso, o mundo inteiro. Uma ótima analogia. E essa movimentação toda causa um frio na espinha, principalmente considerando o histórico da Coreia do Norte e suas ambições nucleares. E além da questão dos caças em si, o que realmente preocupa é o que essa possível transferência representaria. Uma parceria militar cada vez mais profunda entre duas nações que estão cada vez mais isoladas no cenário mundial. É como se estivessem encontrando força em seu status compartilhado de párias, criando uma nova dinâmica de poder que pode desafiar a ordem global existente. É uma observação muito perspicaz. E essa nova dinâmica está sendo observada com muita atenção por líderes mundiais e formuladores de políticas internacionais. Afinal, ninguém quer uma nova Guerra Fria, ainda mais com atores imprevisíveis como a Coreia do Norte e a Rússia no centro do palco. Então temos essa possível venda de armas, uma aliança cada vez mais forte entre duas nações instáveis e uma guerra em andamento na Europa que não dá sinais de trégua. Para onde tudo isso caminha? Estamos rumo a um mundo mais instável e perigoso. É inegável que essa aliança adiciona lenha à fogueira da instabilidade global. Introduz um novo nível de incerteza e complexidade a um cenário geopolítico já volátil. E com a possibilidade da Coreia do Norte obter armamentos mais avançados, as apostas aumentam consideravelmente. É como um efeito dominó. Um evento desencadeia o outro e as consequências se tornam cada vez mais difíceis de prever. E nesse caso, as peças do dominó são países inteiros com milhões de vidas em jogo. Exatamente. E é por isso que essa situação é tão preocupante. As implicações vão muito além do campo de batalha na Ucrânia, afetando a segurança global como um todo. Mas, em meio a todo esse cenário sombrio, há algum raio de esperança. Algum sinal de que essa aliança possa se enfraquecer ou de que o conflito possa se desanuviar. Difícil dizer com certeza. A situação está em constante mutação e as variáveis são muitas. No entanto, como discutimos anteriormente, a campanha de guerra psicológica travada contra as tropas norte-coreanas pode ter algum impacto. Sim, os panfletos, as gravações de áudio, a iniciativa Quero Viver. É uma abordagem fascinante, que foca nos indivíduos, em meio a essa luta geopolítica colossal. É como tentar abrir uma brecha no sistema, mostrando que a saída existe. Exatamente. E essa iniciativa nos lembra que, mesmo em meio à guerra, sempre existe a possibilidade da ação humana.
da capacidade de indivíduos fazerem escolhas que desafiam o status quo. Então, mesmo que o panorama geral pareça desolador, ainda há pessoas trabalhando para mudar o curso dos acontecimentos, por menores que sejam suas ações. É como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E essa esperança reside na capacidade de influenciar as mentes e os corações, de mostrar que a paz é sempre uma opção, mesmo em meio ao caos e à violência. Portanto, caríssimos ouvintes, embora a situação na Ucrânia e as implicações dessa aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia possam parecer avassaladoras, é importante lembrar que há sempre múltiplas forças em jogo e que, mesmo pequenos atos de resistência ou desafio, podem ter impacto. É fundamental ter essa consciência. É fácil se deixar levar pelas narrativas grandiosas dos conflitos geopolíticos. Mas, em última análise, são as escolhas dos indivíduos que moldam o curso da história. Ao concluirmos essa parte da nossa imersão, ficamos com muito o que ponderar. A presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia, a crescente aliança entre essas duas nações, a possibilidade de um acordo de armas, a guerra psicológica em curso, é muita coisa para digerir. De fato. Mas, ao mergulharmos nessas questões complexas, ao examinarmos as diferentes perspectivas e motivações, em jogo, podemos, com sorte, obter uma compreensão mais profunda desse conflito, suas possíveis implicações. E com essa compreensão, talvez possamos estar mais bem equipados para navegar pelas águas turbulentas do futuro. Mas ainda não terminamos. Há uma peça fascinante nesse quebra-cabeça que precisamos explorar, algo que lança a luz sobre a natureza dessa aliança e suas raízes no passado. Voltaremos após um breve intervalo para discutir o contexto histórico que nos conduziu a esse ponto. E cá estamos de volta para a parte final da nossa imersão. Abordamos a situação atual na Ucrânia e as implicações da aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia. Mas para realmente entender essa dinâmica, a gente precisa voltar no tempo, analisar o contexto histórico que nos trouxe até aqui. Afinal, como já dizia o filósofo, quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Concordo plenamente. E nesse caso, o passado nos oferece pistas valiosas para decifrar o presente. A relação entre Coreia do Norte e Rússia remonta à Guerra Fria. Ambos os países faziam parte do bloco soviético, compartilhando ideologia e interesses geopolíticos. Então a gente não está falando de uma aliança forjada do nada, mas sim de uma relação com raízes profundas, alimentada por décadas de cooperação e alinhamento ideológico. É como se a Guerra Fria nunca tivesse realmente acabado para esses dois países. Exatamente. Mesmo após o colapso da União Soviética, os laços persistiram, embora de forma mais discreta. E o sentimento de ostracismo em relação ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos, manteve essa chama acesa. Ou seja, essa aliança que a gente vê hoje é como uma brasa antiga que reacendeu com a guerra na Ucrânia, alimentada por ressentimentos compartilhados e a sensação de que eles estão à margem do sistema global. Perfeito. A guerra na Ucrânia serviu como um catalisador para a consolidação e o aprofundamento dessa aliança. Ambos os países enxergam o Ocidente, e principalmente os Estados Unidos, como uma ameaça aos seus interesses. E a Ucrânia se tornou o palco dessa disputa geopolítica, com a Rússia buscando restabelecer sua esfera de influência e a Coreia do Norte aproveitando a oportunidade para fortalecer seus laços com Moscou e desafiar a ordem internacional. É como se a história estivesse dando voltas, com fantasmas da Guerra Fria ressurgindo em um novo contexto. E nesse cenário, a Ucrânia se torna um peão nesse jogo de poder entre grandes potências. Uma análise precisa. E essa perspectiva histórica nos ajuda a compreender as motivações e os objetivos de cada jogador nesse tabuleiro geopolítico. A Rússia busca desafiar a hegemonia americana e recuperar seu status de potência global, enquanto a Coreia do Norte anseia por reconhecimento internacional, alívio de sanções e, claro, apoio para seus programas militares, incluindo o desenvolvimento de armas nucleares. Realmente, ao analisarmos o passado, a gente pode traçar paralelos e entender as nuances do presente. Essa aliança não surgiu do vácuo, mas sim de um contexto histórico, complexo e de longa data. Exatamente. E ao olharmos para o futuro, a gente pode esperar que essa aliança continue a evoluir, possivelmente remodelando o cenário geopolítico de maneiras que a gente ainda não consegue prever completamente. É como se estivéssemos em um ponto de inflexão, com o potencial para mudanças significativas na ordem mundial. Caros ouvintes, chegamos ao fim da nossa imersão na complexa e intrigante relação entre a Coreia do Norte e a Rússia, no contexto da guerra na Ucrânia. Esperamos que este mergulho tenha fornecido informações relevantes e instigado reflexões sobre os desafios e as incertezas que o mundo enfrenta hoje. É isso aí. Convidamos você a continuar explorando esse tema, buscando diferentes perspectivas, aprofundando seus conhecimentos e formando suas próprias conclusões. Afinal, em um mundo cada vez mais interconectado, é fundamental a gente estar informado e consciente dos eventos que moldam o nosso presente e do nosso futuro. É isso aí. E com isso, encerramos o Deep Dive de hoje. Continuem curiosos, continuem buscando conhecimento e até a próxima.